E aí galera, mais uma vez estamos aqui para poder pensar um pouco sobre história, sobre filosofia, teologia, arqueologia e aquilo que move nossos corações. Você que é viciado em conhecimento e buscando cada vez mais instrução, novidades, reflexões, vem comigo aqui, vamos fazer desse canal um canal que possa divulgar o conhecimento e participar juntos, enfim. Olha lá, então eu queria hoje falar com vocês sobre um tema muito complexo, um tema polêmico, um tema cheio de paixões, né? Que é a questão política. Mas antes disso, eu queria pedir para você que gosta, que é viciado em conhecimento, que está curtindo o canal, você curta aqui embaixo, compartilhe seu vídeo nas redes sociais, ajude nesse processo de divulgação do nosso canal, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre política, sobre direita, sobre esquerda. Vamos falar um pouquinho sobre essa polarização, né? Mas antes disso, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente não pode, em hipótese alguma, ler o cenário histórico, econômico do nosso país a partir de ideologias e paixões. Então, é muito comum a gente entender e compreender, ver coisas, situações que estão acontecendo dentro do Brasil hoje, nessas polarizações, na verdade um grande festival de emburrecimento ideológico que faz com que as pessoas não compreendam o valor do outro porque jogamos outro time. Resumindo, como é que nós vamos pensar isso? Eu sou um cara de direita, então tudo que está ligado, direita, aspas, porque também isso é questionável, tudo que tem de desvalores no outro lado da esquerda, ele não tem valor, porque ele joga no outro time, então ele não presta, todos os discursos não têm valor algum e assim por diante. Vice-versa, eu sou de esquerda, então eu digo assim, não, todo esse processo aí não serve de nada, tudo que eles estão dizendo é de sem vergonha e assim por diante. Nós entramos num outro processo que é o processo de rotulações. Então nós começamos a dizer, esse cara é coxinha, esse cara é presunto, mortadela, sabe o que ele quer? Aquele cara é o socialista de iPhone e o outro o cara é o imperialista que sufoca a pobreza e assim por diante. E aí nós vamos com conflitos eternos, né? Conflitos acalorados, dividindo famílias. Tive pessoas da minha família, um brigando com o outro, cortando no Facebook por causa disso, por causa de política, enfim. Essas questões, elas ficam gravitacionando, elas devem gravitacionar em cima do conhecimento, do fato, e não especificamente de nada que possa trazer para a gente uma tristeza, né? ou uma paixão que condicione a nossa leitura histórica, filosófica e econômica do nosso tempo. Sair desse senso comum exige um processo de consciência coletiva e individualizada sobre algumas coisas importantes. A primeira delas que eu queria pensar com vocês é o seguinte: uma coisinha que nasce, um princípio, um modelo que nasce lá na Pérsia e ela se expande com muita velocidade, até mesmo com a plataforma cristã, dentro do final do primeiro século até o terceiro século, chamado maniqueísmo. O maniqueísmo é um modelo de pensamento, de reflexão, onde nós temos dois polos, um bom e o outro muito ruim. A base desse processo persa era assim: existem dois deuses, um bom e um mau. O Deus bom é muito bom, o Deus mau é muito mau, e tudo que está ligado a isso, que não tem meio termo. E esse maniqueísmo, essa visão maniqueísta de ver o mundo, faz com que quem joga no meu time, se eu opto, se eu acredito, se eu sou convencido de que o meu time é o time do bem, o outro time com certeza tem que ser do time do mal. E aí, a gente precisa ter essa reflexão, precisa fazer essa análise de maneira muito fria, calculista, racional, questionadora daquilo que nos vendem dentro de processos ideológicos, matérias, até mesmo notícias de jornais, de sites, assim por diante. Por quê? Porque, queridos, existe uma lei fundamental dentro do processo de liderança e de aglutinação do povo. Ou seja, para um líder, para pessoas que lideram um grupo religioso, um grupo político, um grupo, de movimento sindical, de trabalhadores, independente disso, o discurso maniqueísta faz parte de um processo de alienação do povo que está com esses líderes.
Por exemplo, se eu digo que existe um mal no empregador, que o empregador é um cara cruel, safado, sem vergonha, que quer oprimir, eu faço o quê? Com que os trabalhadores se juntem dentro de um processo e eles se conectem satanizando o seu empregador. Se eu faço o contrário e eu digo, não, todos os funcionários são vagabundos e eles não prestam, e se eles puderem eles destroem a nossa reputação, eles não querem trabalhar, eles não aceitam trabalhar, essas coisas todas, existe o quê? Nós fazemos parte do Deus bom e eles do Deus mau. Quando nós pensamos em política, nós pensamos igual. Então, se políticos de uma linha ou de outra, eles conseguem confinar um grupo dentro da caixa na qual eles dizem representantes e defensores, automaticamente eles vão gerar o quê? Eles vão gerar súditos fiéis do seu domínio, quase imperialista. Vai fazer com que as pessoas dentro do senso comum olhem para esses líderes e digam assim, olha, eu preciso desse cara aí, porque sem esse cara o lado mal da força vai dominar e vai oprimir os meus filhos e assim por diante. Então, esse modelo maniqueísta é um modelo que aliena as pessoas, aliena a população. Então, nós temos que desenvolver um senso crítico. Um bom conselho para você é que você estude pessoas diferentes das quais você está acostumado a ler. Então, por exemplo, hoje nós temos um fenômeno dentro da internet que é assim: você vai lá e estuda, você vai lá e vê um vídeo do pessoal do Carta Capital. Você vê um vídeo e depois toda a estrutura do Google, toda a estrutura das redes sociais vão jogar para você na sua timeline, no seu YouTube e assim por diante, as coisas conectadas àquele movimento ou outras coisas que são ligadas a eles. Consecutivamente, o que vai acontecer, queridos? Nós vamos ter um problema, porque você vai ser muito alimentado ideologicamente por um grupo de pessoas que de alguma maneira abastecem suas lideranças a partir do maniqueísmo. E o maniqueísmo tem características terríveis. Por quê? Porque ele traz ódio. Ele tem características terríveis, por quê? Porque ele traz divisão social, ele traz fragmentação social, ele traz alienação coletiva, ele traz divinização de um grupo, como não entendendo, não compreendendo, não tendo senso crítico para dizer, peraí, esse cara está errado também, esse cara está fazendo coisas erradas, essa mulher não é uma boa governante, porque ela tem coisas que ela está errada, que ele está errado, e com contrapartida, nós satanizamos o outro, que muitas vezes tem coisas e princípios e valores que são importantes para a gente. Então, é muito importante que saiamos do maniqueísmo. Por exemplo, queridos, é muito importante, eu vejo dentro desse processo de alienação do conceito filosófico, do conceito político, da filosofia política, da filosofia econômica, dessas reflexões políticas do nosso tempo, eu vejo quando você tem uma satanização, quando você tem esse dualismo latente, né, polarizando as consciências coletivas, nós temos um negócio que eu chamo de emburrecimento coletivo na perspectiva política. Por quê? Porque as pessoas elas vão sendo doutrinadas pelo Facebook, por quem tem o melhor marketing, por quem paga milhões em marketing, por quem contratou o melhor marqueteiro, e não especificamente porque tem uma noção real do que está acontecendo dentro da política. Está dando para compreender? Então, por exemplo, você vai, algumas pessoas dizem hoje, por exemplo, o cara, eu sou de direita, eu sou liberal, e eu sou liberal mesmo, eu gosto do livre mercado, eu gosto do Estado mínimo, eu gosto de valores da família, e não sei o que lá, beleza. E a minha pergunta sempre para essas pessoas é o seguinte: quem são os teóricos nos quais você gosta e nos teóricos que você pauta a sua ideologia? Então vamos lá. Por exemplo, as pessoas nunca leram Adam Smith, elas nunca leram A Riqueza das Nações, nunca leram o livro. Na verdade, eles sabiam que existia esse livro, porque eles viram num blog alguém dizendo sobre ele. As pessoas falam sobre, não, porque nós temos que ter Estado mínimo, não, o socialismo faz mal, mas não conheceu, nunca leu Marxismo Desmascarado de Mises. Nunca, em nenhum momento, teve oportunidade da mentalidade do capitalista, da mentalidade anticapitalista do Mises.
nunca nem sabe que existe esse livro, mas ele tem uma consciência reprodutiva, reproduzida. Está dando para compreender, sim ou não? Estão compreendendo? As pessoas não sabem, nunca ouviram falar, por exemplo, de outros grandes nomes. Hayek, por exemplo, que fala sobre a desestatização do dinheiro. Ele tem outros princípios, por exemplo, outro livro importante dele, Os Fundamentos da Liberdade. São livros que são importantes para quem diz que é de direita, quem diz que é liberal, quem diz que acredita no liberalismo econômico. Quem é importante nunca não sabe nem o que significa, ou sabe de tabela o que significa a palavra, meu Deus do céu, escola de Frankfurt, errei de novo, escola austríaca. Então nós conseguimos compreender que existe o quê? Uma superficialidade. Existe no conceito disso. E isso também acontece no outro lado. Está dando para compreender? Existe também do outro lado o quê? Existe um grupo de pessoas que sai de bandeira vermelha. Eu sou comunista, eu sou contra o capital, abaixa a repressão, esses coxinhas, eu não sei o que lá. Beleza, mas o cara nunca leu Marx. Eu sou marxista, eu nunca nem leu Marx, que aliás é um dos teóricos mais mal interpretados do nosso tempo, que nunca nem quis que se chamasse aqueles que curtiam suas ideias de marxismo, aliás abominava isso. Mas não consegue entender, não consegue ver a beleza, por exemplo, de um livro maravilhoso chamado Ideologia Alemã, muito menos os princípios do livro Capital, ou A Miséria da Filosofia, ou outro Manifesto Comunista. São livros importantíssimos para a sua época. Mas você fala assim, William, não dá para a gente entender isso, porque tem muita coisa lá que vai contra os meus princípios. Óbvio que é assim. Se você pegar os teóricos, os primeiros teóricos que deram início ao, por exemplo, liberalismo clássico, como John Locke, como Hobbes, você vai dizer assim, eu também discordo. Então é impressionante, você pensa em Hobbes, por exemplo, ele, apesar de estabelecer regras e princípios que foram sugados pelo liberalismo, ele tinha uma ideia, uma convicção plena de que o Estado era o regulador disso tudo, dos direitos naturais, por causa intrínseco pensamento, comportamento do homem deturpado. Tá dando para compreender? Então, e as pessoas não têm nem ideia. Então, algumas pessoas da esquerda, elas nunca leram Gramsci, não entendem isso, mas dizem assim, o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, não leram Gramsci. Não sabe nem quem é ele, não sabe o que significa os cadernos do cárcere, né? Os volumes que ele escreveu na prisão, o que ele queria dizer com aquilo, né? E muito menos consegue entender Keynes, que fala que desenvolveu o processo econômico, que pensa e acredita que o Estado é muito importante, o intervencionismo estatal como fundamento do desenvolvimento econômico e social. As pessoas não compreendem isso, mas simplesmente elas saem batendo dentro de conceitos profundamente superficiais, profundamente irrisórios. Gente, é uma viagem a gente ler, por exemplo, textos do Keynes. É muito bom a gente ler, por exemplo, Consequência Econômica da Paz, um livro muito importante da trajetória dele, muito importante para compreender a história dele. Um Tratado sobre a Moeda, que é um outro livro importante de Keynes. Enfim, queridos, é isso que eu queria dizer para vocês nesse momento. Qual que é? Nós precisamos compreender e sair do senso comum quando observamos a política. Nós precisamos sair da mesmice, da maneira como nós vemos as coisas que estão à nossa volta, e principalmente as questões políticas, de maneira equivocada, tendenciosa, enviesada. Quando você tem que analisar algo de política, vá para documentos, critique, desenvolva. Se você é um cara viciado em história, viciado em conhecimento, questione, busque fatos. Outra coisa que nós vivemos muito no nosso tempo é aquilo que nós conhecemos de fake news, que é o que? Ideias falsas, né? Dados falsos, pesquisas que não existem, são divulgadas o tempo inteiro na internet, de ambos os lados. Não existe vilão e mocinho. Quando nós compreendemos, e como historiador nós saímos do foco, do ponto de vista raso,
Nós tentamos, de alguma maneira, como historiador, olhar de cima a história, não que nós sejamos acima da história, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não estarmos o menos possível conectados com questões do tempo que vivemos, das ideologias que cremos. Nós começamos a compreender que não existe vilão nem mocinho na história, que não existe alguém muito lindo e alguém muito ruim. Existe tantas coisas que devem ser comparadas, a guerra de interesses que existe. Nós vemos pessoas que tinham uma ideologia muito clara antes do poder e outra depois do poder, né? uma atitude moralista e depois profundamente corrupta, outros que eram profundamente corruptos e quando saem do poder se tornam profundamente moralistas. Nós vemos pessoas que vão gravitacionando de um lado para o outro, tentando achar uma saída política para ser, porque convém para eles politicamente. Nós vemos as influências do capital externo, nós vemos a influência do capital interno, das grandes corporações midiáticas e assim por diante, tentando influenciar e de alguma maneira transmitir e confinar você e eu dentro de caixas. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Eu não sei você, mas quando eu sento junto com alguns amigos meus que são de esquerda e eles dizem assim, para mim você é um belo de um Mauricinho enrustido, e outros, quando eu vou sentar com os meus amigos de direita, eles dizem, vai para Cuba, você não pode ter fone, você não pode, divide isso, então, e aí empobrece demais a nossa discussão e faz com que a gente desenvolva uma discussão profundamente superficial e não consiga de alguma maneira adentrar a parâmetros técnicos, empíricos e de alguma maneira científicos para poder fazer julgamentos políticos. Você pode ter qual visão você quiser, desde que a visão seja sua. Eu lembro de uma vez que eu assisti um psicólogo no Café Intelectual e ele estava dizendo a seguinte coisa, um psicólogo falando sobre religião, ele estava dizendo que algumas pacientes dele cristãs, religiosas, e chegam para ele, às vezes diziam para ele assim, o que você tem contra o meu Deus? Ele dizia uma coisa, eu não tenho nada contra o seu Deus, eu quero saber se ele é seu de verdade. E a mesma coisa eu já quero dizer para você, eu não tenho nada com a sua visão política. A questão reflexiva que eu quero deixar para você é se realmente ela é sua, se realmente você comprou, você entende essa ideia, ou se você simplesmente foi persuadido como gado a ser levado para uma caixa e alguém dizer assim, olha quantas pessoas eu domino, olha quantas pessoas eu controlo, olha quantas pessoas estão comigo, e na verdade pessoas que não conseguiram desenvolver o senso crítico para entender politicamente aquilo que estão vivendo. Ok, queridos, grande abraço, obrigado pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo, obrigado pelo vídeo, tentei ser rápido, mas não é muito fácil falar desse tipo de coisa. Eu queria convidar você a curtir o nosso canal, a compartilhar o nosso canal e se inscrever aqui, tá bom? Conto com vocês, espero que vocês me ajudem, compartilhe, clica aqui, comente. Outra coisa importante, você pode escrever aqui para mim e dizer assim, William, eu queria que você falasse de tal coisa, de qualquer evento histórico, eu quero falar de Grécia, eu quero falar sobre filosofia clássica, eu queria que você falasse sobre os sociólogos, eu queria que você falasse os grandes expoentes do liberalismo, do marxismo, que é a escola de Frankfurt, não sei o que você quiser, o que você quiser, e eu vou lá, sento e preparo e trago para você daqui, tá bom? Um grande abraço, é nóis, queridão, tchau, tchau!